Gênesis 25, menos a morte de Abraão, e a promessa que continua Almeida, corrigida fiel, a CF1, e Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, 2, e ela lhe deu a Zinrã, e a Jocsã, e a Medã, e a Midian, e a Isbaque, e a Suá, 3, e Jocsã gerou a Sebá e a Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim, 4, e os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Abida, e Eldaá. Todos estes foram filhos de Quetura. 5, e deu Abraão tudo o que tinha a Isaque. 6, porém, aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E enviou-os, estando ele ainda em vida, para o Oriente, para a terra oriental, longe de Isaque, seu filho. 7 estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. 8, e Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. 9, e sepulteraram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que está em frente de Manre. 10, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. 11, e aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho. E Isaque habitou junto ao poço de Laê. 12 estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, o qual Agar, a egípcia, serva de Sara, deu a Abraão. 13, e estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar e Abdeel, e Mobição, 14, e Misma, e Dumá, e Massá, 15, Haddad, e Tema, e Getur, e Nafis, e Quedemá. 16, estes são os filhos de Ismael, e estes os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. 17, e estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e expirou, e morreu, e foi congregado ao seu povo. 18, e habitaram desde Avilá até Sur, que está defronte do Egito, indo para a Síria. Este caiu diante da face de todos os seus irmãos. 19, estas são, pois, as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. 20 era Isaque, da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, o sírio de Podara, irmã de Labão, o sírio por mulher. 21, e Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, Peuerequá, o era estéril. E o Senhor foi rogado por ele, e Rebeca, sua mulher, concebeu. 22, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a consultar ao Senhor. 23, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. 24, e compreendeu-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. 25, e saiu o primeiro ruivo, todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. 26, e depois saiu o seu irmão, e a sua mão estava pegada
ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque, da idade de 60 anos, quando gerou 27, e cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas 28, e amava Isaque a Esaú, porque a caça lhe era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava cansado. 30. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. 31. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. 32. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? 33. Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. 34. Então Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Muito obrigado por nos acompanhar na leitura da Bíblia. Continue nos acompanhando. Temos uma playlist completa só de Gênesis